Sejam bem-vindos à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu estou aqui para analisar com vocês o chororô do Luiz Ernesto Lacombe junto com o Alan dos Santos, dizendo que eles estão sendo censurados pela justiça brasileira. Para quem não sabe, o Luiz Ernesto Lacombe, que caiu completamente na mediocridade no que diz respeito à comunicação, ninguém de veículo de mídia relevante quer contratar ele saiu e foi montar o próprio veículo. E aí montou um site de notícias ali, como ele chama, chamado Revista Timeline. E o que acabou acontecendo? Ele convidou o criminoso foragido internacional Alan dos Santos, que inclusive acabou sendo acolhido lá nos Estados Unidos da América, em uma condição de protegido político, digamos assim, como ele cita exilado político, mas não é o exílio político, como ele cita lá, por exemplo. E ele acabou conseguindo estadia lá, mas existe determinação legal no Brasil que o senhor Alan dos Santos não pode ter rede social. Uma coisa é ele participar de entrevista em algum programa, ele dar entrevista em algum programa. Outra coisa é ele participar de um projeto como dono do projeto. Se vocês observarem, inclusive, nas redes sociais, tem vários podcasts lá nos Estados Unidos da América que entrevistaram o Alan dos Santos e que não caíram. Os podcasts continuam no ar. Por quê? Porque ele dá entrevista ao podcast não implica o podcast, implica a ele mesmo por estar descumprindo seguidamente decisões emanadas pela justiça brasileira. E é o que aconteceu. Ele desafiou o ministro Alexandre de Moraes em mais de uma oportunidade, criou perfis e foram sendo derrubados perfis, Ano passado, quando o Elon Musk, inclusive, estava ali querendo bater de frente com a justiça brasileira, imaginando que aqui era um cabaré sem lei, que ele poderia fazer o que ele queria, até entender que no Brasil não só existe lei, como as leis funcionam, porque aqui todos são iguais diante da lei, seja o Elon Musk, seja o Joãozinho da esquina, seja a Mariazinha, a lei vai ser aplicada. É evidente que a gente sabe que nem sempre é aplicada da mesma maneira para todos, mas a lei tem de ser aplicada para todos. Claro, se você tem dinheiro para se defender, evidentemente que você vai conseguir ter acesso ali a uma defesa melhor. Se você não tem dinheiro para se defender, você acaba sendo até privado, de certo modo, de alguns direitos seus, mas a Constituição brasileira diz que todos são iguais diante da lei e que o Elon Musk, o Carlito Neto, o Joãozinho, precisam cumprir a lei da mesma maneira. E o que acabou acontecendo? O Alan dos Santos não pode ter canal no YouTube, não pode ter perfil no Instagram, não pode ter perfil no Facebook, não pode ter perfil no X. Tanto que naquela briga que teve ano passado do Elon Musk, ele reativou os perfis do Alan dos Santos e acabou sendo punido por conta disso. Não só do Alan dos Santos, mas de todos os indivíduos que a justiça brasileira, que o judiciário brasileiro entendia que tinham violado a legislação. E é o que acabou acontecendo. Tem até um material publicado aqui na Revista Fórum, na coluna do Henrique Rodrigues aqui, que traz o seguinte material. Revista dos extremistas Lacombe e Alan dos Santos é bloqueada nas redes sociais. Dirigida por figuras bolsonaristas que disseminam toneladas de ódio na internet, perfis no X, Instagram e YouTube foram tirados do ar por determinação da justiça. Tirados do ar no Brasil. E isso é importante a gente explicar porque o site da tal revista Timeline, que é a revista ali do Luiz Ernesto Lacombe, tá no ar. Então, se tá no ar, não é censura, que ele tá dizendo que aconteceu uma situação lamentável de censura e que não está claro o que teria acontecido, que infelizmente o Brasil não tem mais liberdade de expressão. E aqui vamos esclarecer a verdade, tá? Primeiro ponto, não teve censura absolutamente nenhuma. Segundo ponto, se fosse censura, por qual motivo o site da revista ainda estaria no ar? E terceiro ponto, o site, ou melhor, as redes sociais da revista Timeline Brasil saíram do ar no Brasil porque existe uma determinação judicial que o Alan dos Santos não pode ter rede social. E pelo projeto, como a gente está acompanhando, pelo projeto que envolve ali o Lacombe e o Alan dos Santos, ele está encabeçando o canal. Então, se ele é uma das figuras que está à frente do canal, pelo menos no Brasil, isso não pode existir. Em tese, deveria não existir em nenhum outro lugar, Mas como cada país tem a sua própria legislação, aí o que aconteceu, Pra gente entender o que está acontecendo. Foi publicado o seguinte nas redes sociais ali, inclusive desse povo ligado ao bolsonarismo. A conta da revista Timeline no X foi bloqueada por ordem do Supremo Tribunal Federal. Não temos informações sobre o motivo. Agora tem. Você sabe que é porque o Alan dos Santos não pode ter rede social. E se você diz que ele tá no projeto com você, que ele é o criador do projeto com você e aparece no canal com você, aparece nas redes sociais com você, ela vai cair. Carlito, mas e se o Lacombe quiser entrevistar o Alan dos Santos? Entrevistar pode? Pode entrevistar. Não tem ilegalidade nenhuma na entrevista, tanto que os podcasts que entrevistaram o Alan dos Santos estão no ar.
Aqui, ó, se você pesquisar aqui, ó, rapidinho, ó, Alan dos Santos Podcast. Vamos ver aqui no YouTube, ó. Tá aqui, ó. Alan dos Santos. Vou fazer ao vivo aqui com vocês. Alan dos Santos Podcast. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Tem vários podcasts com participação do Alan dos Santos. Tem entrevista dele aqui na revista Auriverde Brasil. Tem vários podcasts aqui com o Alan dos Santos. Vários podcasts, cortes de podcasts, entrevista com o Alan dos Santos. Tem vários, não tem nenhuma restrição. Tá aqui, entrevista que ele deu aqui à Rádio Auriverde Brasil há 5 meses atrás. O vídeo tá no ar, o vídeo não caiu. Por quê? Porque ele tá sendo entrevistado. No caso do projeto aí da revista Timeline, ele era o criador do projeto junto com o Lacombe, pelo menos assim foi vendido pela extrema-direita. E essa denúncia chegou no STF e o STF lembra, este indivíduo não pode ter rede social. Este indivíduo teve as redes sociais suspensas. Então explicando, né? Se o Lacombe não sabia, agora sabe, né? Que é evidentemente que ele sabe. Hoje também baniram as contas no Instagram. Reclamou Lacombe no vídeo que circula nos grupos ultra-reacionários de aplicativos de mensagens. Posteriormente, em um texto publicado no referido site, o ex-jornalista da Globo, que enveredou pelos caminhos do fundamentalismo bolsonarista, chamou a decisão do STF, né, como era de se esperar, de censura, elencando na sequência a catilena de chorumelas habituais do seu movimento ideológico radical que vive apartado da realidade. Se é censura, Lacombe, por qual motivo você conseguiu colocar o seu conteúdo não só no ar, o site da tal revista Timeline tá no ar, e inclusive tem uma matéria aqui bem grande, ó, censura contra a Timeline, resumo de notícias, tá aqui, ó, vou mostrar aqui, ó, vou abrir pelo celular também, tá aqui, ó, revista Timeline. Tá aqui, ó. Se tem censura, por que a gente consegue acessar o site de vocês? Tá aqui no Brasil, ó. Tá aqui, ó. Ó a matéria que tá lá na cabeça. Tá aqui, ó. Ó o que eles publicaram. A censura contra a Timeline. Se é censura, por que que o canal, por que que o site está no ar? Por que que o canal fora do Brasil está funcionando? Porque você colocou um criminoso foragido com mandato de prisão, inclusive em aberto, mandado de prisão preventiva em aberto, o senhor Alan dos Santos, no seu canal, como um dos criadores do projeto. E ele não pode ter rede social. Carlito, mas a extrema-direita vai usar isso, a extrema-direita vai usar sempre argumentos desconectados da realidade para defender pontos de vista que estão fora da realidade do que está acontecendo. O Alan dos Santos, nesse momento, é um criminoso foragido internacional, o STF está cumprindo a lei e o ministro Alexandre de Moraes está de parabéns. A extrema-direita precisa parar de choramingar e fazer o que o mito deles diz. Como é que ele dizia? Vamos ficar chorando até quando? Vamos levantar e resolver isso aí como homem, tá ok? Vamos parar de chorar quando? Vão resolver isso dentro da lei quando? A revista Fórum já teve problemas com relação a processos movidos por bolsonaristas. Eu tenho um processo nesse momento movido por bolsonaristas. Se eu perder o processo e tiver de arcar com as sanções, eu vou arcar com as sanções. Se eu cometer uma conduta ilegal, uma conduta entendida como criminosa, eu vou arcar com as sanções. Eu não vou ficar choramingando, dizendo que eu estou sendo censurado, que isso, que aquilo. Eu estou passando por um momento complicado nesse momento na Justiça do Mato Grosso, em um processo movido pelo Abílio Brunini. Na minha percepção, o processo está maculado pela influência lamentável que existe do bolsonarismo dentro do Poder Judicial em alguns lugares do Brasil. Entre esses lugares, o estado do Mato Grosso, que inclusive teve recentemente, ou tiveram algumas denúncias, tanto do estado do Mato Grosso, quanto do Mato Grosso do Sul, que supostamente magistrados estariam vendendo sentenças. O que é que eu estou fazendo? Questionei a decisão e vou recorrer no órgão responsável. E se a decisão for mantida, vou cumprir a decisão. Porque decisão jurídica se cumpre. Você questiona ela dentro da legalidade. Esgotou os recursos, você pode choramingar, você pode reclamar, mas a lei precisa ser cumprida. Se você vê algum amigo seu bolsonarista dizendo que a revista do Lacombe está sendo censurada, tá ok, isso e aquele outro, manda esse material para ele e explica por que o canal dele com o Alan dos Santos não pode existir no Brasil, porque o Alan dos Santos é um criminoso foragido internacional e que não pode ter redes sociais no Brasil. Inclusive ele mesmo na live lá dele, que ele falou da censura, que foi censurado, ele explica como é que as pessoas podem assistir o material do canal dele. Por quê? Porque não teve censura, teve cumprimento de decisão
judicial. Alan dos Santos não pode estar nas redes sociais porque ele é um criminoso profissional, é um perigo para a sociedade brasileira e para a sua democracia, e assim que pisar aqui no Brasil será preso. Eu queria até saber se o Trump, já que o Trump está mandando só bandidos, segundo ele ali, criminosos, de volta para o seu país, eu queria saber se ele não vai mandar de volta o criminoso Alan dos Santos para o Brasil. Será que não vai? Ou porque o criminoso é próximo dele e esse criminoso pode ficar lá? Compartilhe esse vídeo se você puder, se inscreva no canal aqui da Revista Fora e comenta se você sabia dessa chorumela, desse chororô ligado ali aos bolsonaristas que cometem crime e depois reclamam da atuação da justiça. Grande abraço e até nossa próxima análise aqui amanhã. Tchau!